Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 11 de junho de 2022. Hoje a igreja se veste de vermelho, porque celebramos São Barnabé Apóstolo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que designaste São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo, que ele proclamou com todo o coração. Amém. Mateus capítulo 10, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, como dito no início, é a festa de São Barnabé. O Evangelho fala dos ensinamentos de Jesus aos discípulos sobre como anunciar a boa nova do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles devem curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Devem também anunciar livremente o que receberam de graça. Não levar consigo ouro, sandálias, cajados, alforjes ou duas túnicas. E procurar uma casa onde se possa acolher até o fim da missão. Ser portadores da paz. Na época de Jesus tinha vários movimentos que, como ele, buscavam uma nova forma de viver e conviver. Por exemplo, João Batista, os fariseus, os essênios e muitos outros. Eles formavam comunidades de discípulos e tinham missionários próprios, mas havia uma grande diferença. Os fariseus, por exemplo, eram preconceituosos quando saíam em missão. Eles achavam que não podiam confiar nos alimentos das pessoas porque nem sempre eram ritualmente puros. Para isso levavam alforjes e dinheiro para comprar o que comiam. Assim, a observância da lei da pureza, em vez de ajudar a superar as divisões, enfraqueceu ainda mais a vivência dos valores comunitários. A proposta de Jesus é diferente. Seu método se reflete nos conselhos que dá aos apóstolos quando os envia em missão. Por meio de instruções, ele procura renovar e reorganizar as comunidades da Galileia para que sejam novamente uma expressão da aliança, uma manifestação do reino de Deus. Jesus convida os discípulos a anunciar a boa nova. Eles devem dizer: o reino dos céus está próximo. O que significa o reino está próximo? Não significa proximidade no tempo, no sentido de que basta esperar um pouco, então virá o reino. O reino está próximo. Significa que já está ao alcance do povo, já está entre vós. Lucas 17. É importante ter este novo olhar para perceber sua presença, sua proximidade. A vinda do reino não é fruto de nossa observância, na observância da lei, como queriam os fariseus, mas se faz presente gratuitamente nas ações que Jesus recomenda aos apóstolos: curar os enfermos, ressuscitar os mortos,
purificar os leprosos, lançar fora os demônios. Doentes, mortos, leprosos, possessos eram excluídos da convivência, excluídos em nome de Deus, não podiam participar da vida comunitária. Jesus manda acolher essas pessoas, incluí-las. O reino de Deus se faz presente nesses gestos de acolhimento e inclusão. Nesses gestos de gratuidade humana, notamos o amor gratuito de Deus, que reconstrói a convivência humana e repara as relações interpessoais. Ao contrário dos outros missionários, os apóstolos não podem levar nada. A única coisa que pode e deve levar é a paz. Isso significa que eles têm que confiar na hospitalidade e no compartilhamento das pessoas, porque o discípulo que não leva nada consigo e traz paz indica que tem fé em Deus e nas pessoas. Ele acredita que será recebido e as pessoas se sentem valorizadas, apreciadas, confirmadas. O trabalhador tem direito à sua alimentação. Ao fazer isso, o discípulo critica as leis de exclusão e resgata os antigos valores de partilha e convivência humana. Chegando a um lugar, os discípulos devem escolher uma casa de paz e permanecer lá até o fim. Eles não precisam se mudar de uma casa para outra, mas moram lá permanentemente. Devem tornar-se membros da comunidade e trabalhar pela paz, ou seja, para reconstruir as relações humanas que favorecem a própria paz. Por meio dessa prática, resgatam uma antiga tradição do povo, criticam a cultura da acumulação, típica da política do Império Romano, e anunciam um novo modelo de convivência. Em resumo, as ações recomendadas por Jesus para o anúncio do reino são essas: acolher os excluídos, confiar na hospitalidade das pessoas, encorajar a partilha, viver com firmeza e paz. Se isso acontecer, podemos e devemos gritar aos quatro ventos: o reino está entre nós. Anunciar o reino não consiste principalmente em ensinar verdades e doutrinas, catecismos ou direito canônico, mas levar as pessoas a uma nova maneira de viver e conviver, uma nova maneira de pensar e agir a partir da boa nova trazida por Jesus. Deus é Pai e, portanto, somos todos irmãos e irmãs. São Barnabé. Barnabé, que significa filho da consolação, não fez parte dos primeiros 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas acompanhou os apóstolos naqueles primeiros dias. Vendeu um campo de plantações que possuía para doar seu dinheiro aos apóstolos. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era da tribo de Levi, estudou com o mestre Gamaliel, de quem aprendeu a firmeza de caráter, as ciências e as virtudes. Tinha um maravilhoso dom de acalmar e consolar os aflitos. Foi pelas mãos de Barnabé que Paulo de Tarso ingressou nos círculos judaico-cristãos. Barnabé também o acompanhou em sua primeira viagem apostólica e foram parceiros na grande obra de conversão realizada em Antioquia, onde estabeleceram e firmaram a primeira comunidade denominada de cristã. Barnabé estava em Chipre quando foi apedrejado no ano 61. Outra tradição diz que Barnabé teria sido consagrado primeiro bispo de Milão, cidade que o tem como seu padroeiro até hoje. Santo Apóstolo Barnabé, volvei o vosso olhar a nós e a todos os apóstolos da Igreja, para que, servindo ao Evangelho, possam encontrar a fortaleza necessária para nunca desanimar. Olhai para as pedras que se encontram em nosso caminho, que elas nos levem à santidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão do apóstolo São Barnabé, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado, nos falamos amanhã.